Como um pequeno bairro rural do interior paulista, se transformou em um dos destinos mais autênticos e admirados do turismo rural brasileiro, o que antes era apenas uma comunidade marcada pela simplicidade da vida no campo, hoje recebe visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo. Estamos falando do bairro Noite Negra, localizado em Pirapozinho, São Paulo. Leva esse nome devido à vegetação densa e à distância das luzes da cidade, onde os imigrantes italianos e pioneiros que chegaram à área no fim do século XIX costumavam dizer que a noite era extremamente escura. Por muitos anos, essa região não era vista como turística, mas, com o olhar visionário de Júlio Moraes e o trabalho desenvolvido à frente do Terra Parque, o bairro rural que abriga o Eco Resort começou a receber visitantes de várias partes do mundo. Mas toda grande história de sucesso começa muito antes do reconhecimento. Antes dos visitantes, das experiências e da visibilidade, existiam pessoas, famílias que construíram suas vidas aqui, preservando tradições, saberes e uma forma de viver que atravessou gerações. Mais de 20 anos, o Terra Parque escolheu caminhar ao lado dessa comunidade. Júlio Moraes, proprietário do Terra Parque, fundou a Associação dos Moradores do bairro Noite Negra, criando espaço para unir as pessoas, fortalecer laços, buscar melhorias e abrir novos caminhos para o desenvolvimento local. Acreditando no potencial turístico e na força da identidade rural, a associação passou a incentivar capacitações, apoiar iniciativas comunitárias e preservar a cultura que faz deste lugar algo único. Júlio Moraes, quando você começou esse trabalho no bairro Noite Negra, o que enxergou aqui que talvez outras pessoas ainda não enxergassem? Naquela época, muita gente via apenas um bairro rural, mas eu e a Sandra acreditávamos que existia algo muito maior. Nós acreditávamos que aquelas histórias mereciam ser conhecidas, que aquelas famílias mereciam ser valorizadas e que o turismo poderia ser uma ferramenta para gerar oportunidades sem que a comunidade precisasse abrir mão da sua identidade. Foi preciso planejar, organizar e conectar cada um desses pontos para que os visitantes e moradores pudessem explorar toda a riqueza do território de forma segura e acessível. Por isso, todo o bairro foi mapeado e estruturado, dando origem ao circuito turístico do bairro Noite Negra. Com aproximadamente 30 quilômetros de percursos sinalizados, o circuito recebeu placas de orientação e passou a oferecer diferentes trajetos para caminhadas, corridas, ciclismos e passeio contemplativo pela zona rural. Um dos pontos mais emblemáticos do roteiro é a Capela Santo Antônio, um lugar onde fé, tradição e comunidade caminham juntas há gerações. Dedicada ao santo conhecido popularmente como Santo Casamenteiro, a capela recebe visitantes de diferentes lugares que chegam movidos pela devoção e pela esperança. A capela se tornou um símbolo da identidade do bairro Noite Negra e um dos pontos mais visitados do circuito turístico. É também ao redor dela que acontece uma das maiores demonstrações de força da comunidade. Todos os anos, no mês de junho, a tradicional Festa de Santo Antônio reúne fé, cultura, gastronomia e convivência. Hoje, a festa de Santo Antônio reúne mais de 3.000 pessoas e se tornou um exemplo de como a valorização das tradições locais pode gerar desenvolvimento econômico, movimentar pequenos empreendedores, fortalecer a gastronomia regional e criar novas oportunidades para toda a comunidade. Como foi acompanhar o crescimento na festa de Santo Antônio ao longo dos anos? Eu me chamo Letícia, sou funcionária do Terra Parque e moradora aqui do bairro Noite Negra. Faço parte da comunidade Santo Antônio
desde que eu nasci. Acompanho as quermesses há mais de 30 anos. Há anos atrás, a comunidade tinha essa quermesse em louvor a Santo Antônio, mas voltado para os moradores. E ao longo dos anos, a quermesse vem crescendo muito e hoje ocupa todo o espaço que a estrutura da capela tem. É uma festa muito animada, onde vem pessoas de toda a região. O Terra Park, o Júlio Moraes apoia há muitos anos, já desde que o Terra Park está aqui, a nossa quermesse, tanto com patrocínio quanto com ajuda em todos os trabalhos da comunidade. Entre as paradas do roteiro, o apiário revela a doçura e a força do trabalho rural. Ali, os visitantes conhecem de perto a importância das abelhas, a produção artesanal do mel e o cuidado de famílias que transformaram a vida no campo em experiência. Como nasceu o apiário e a paixão pela apicultura? A apicultura começou como uma atividade da nossa família e com o tempo nós fomos aprendendo a cada vez mais sobre as abelhas, a produção do mel. Então nós percebemos que o trabalho carregava muito mais conhecimento e dedicação. E o que antes era produção rural acabou também se tornando uma história e que valia a pena ser compartilhada. O que mudou depois que o apiário passou a fazer parte do roteiro turístico do bairro Noite Negra? Mudou muita coisa. Antes, poucas pessoas conheciam o nosso trabalho. Hoje recebemos visitantes de várias regiões que chegam curiosos e ficam encantados com o que temos aqui. Esses visitantes trouxeram mais oportunidades para o nosso negócio e acabou a valorizar aquilo que fazemos todos os dias. Entre os atrativos mais simbólicos do bairro Noite Negra está uma verdadeira testemunha da passagem do tempo. Com raízes profundas e galhos que se espalham como braços acolhedores, a figueira centenária acompanha a história da comunidade há gerações. Sob sua sombra, famílias se reuniram, crianças brincaram, histórias foram contadas e memórias foram construídas. Mas, além da sua imponência e beleza natural, a árvore também guarda uma tradição que atravessa o imaginário popular e desperta a curiosidade de quem passa por ela. Conhecida como a Árvore dos Desejos, a figueira se tornou um dos pontos mais queridos do roteiro turístico. Como surgiu a tradição da Árvore dos Desejos? Essa é uma tradição antiga do bairro. Os moradores costumavam dizer que quem tocasse na figueira e fizesse um pedido com fé, teria mais chances de ver aquele desejo se realizar. Com o passar dos anos, essa história foi sendo compartilhada entre famílias, visitantes e moradores, e a árvore acabou ficando conhecida como a Árvore dos Desejos. E as pessoas realmente acreditam nisso? Muitas acreditam, inclusive não faltam histórias de visitantes e moradores que voltam aqui para contar que alcançaram aquilo que tinham pedido. Em cada comunidade existem saberes que atravessam gerações. No bairro Noite Negra, um desses saberes ganha forma, textura e identidade através do trabalho com couro. O que começa como matéria-prima nas mãos de artesãos experientes se transforma em peças que carregam história, tradição e a essência da vida no campo. A cultura rural se transforma em arte, preservando técnicas, valorizando o trabalho manual e gerando oportunidades para quem escolheu empreender no interior. O que mudou depois que a fábrica passou a receber visitantes no roteiro turístico? O couro sempre fez parte da cultura e das tradições do interior. Mudou bastante. As pessoas visitam o nosso espaço, conhecem como é feito o artesanato e passam a valorizar o artesanato em couro. Levam as peças como uma lembrança da viagem e acabam divulgando a nossa marca não só no Brasil, mas por todo o mundo. Escondida entre a vegetação nativa, a cachoeira do bairro Noite Negra surge no percurso como um convite para desacelerar,
respirar fundo e contemplar tudo aquilo que o tempo preservou. O som das águas, o canto dos pássaros, a sombra das árvores e a tranquilidade do ambiente criam uma experiência que vai muito além da paisagem. É um encontro com a essência do território. O que a cachoeira representa dentro do roteiro turístico? Ela mostra que o bairro da Noite Negra não é feito apenas de história, cultura e tradição, mas também de paisagem que foram preservadas ao longo dos anos. Essa beleza só existe hoje graças aos cuidados que a comunidade sempre teve com a natureza. O turismo trouxe visibilidade para a cachoeira, mas também aumentou nossa responsabilidade de proteger esse patrimônio. O resultado dessa transformação ultrapassou os limites do turismo. Com visitantes chegando de diferentes estados do Brasil, o bairro Noite Negra passou a ser visto com novos olhos. A visibilidade conquistada ajudou a evidenciar seu potencial e contribuiu para que o poder público voltasse sua atenção para a região. Ao longo dos anos, melhorias importantes começaram a surgir, como melhorias na acessibilidade, projetos de recapeamento das vias e ampliação da sinalização turística. O que antes era apenas um bairro rural passou a se tornar uma referência de turismo sustentável no interior de São Paulo, mostrando que quando comunidade, iniciativa privada e poder público caminham na mesma direção, o desenvolvimento acontece de forma natural e duradoura. Na sua visão, qual foi a principal transformação gerada pelo turismo? Bem, a principal transformação foi mostrar para os próprios moradores o valor que existia naquilo que eles sempre tiveram. Muitas vezes, aquilo que faz parte do nosso cotidiano parece simples demais para ser valorizado. O turismo ajudou a revelar que as histórias, os saberes, as tradições e os talentos da comunidade possuem um enorme valor cultural e humano. Quando isso acontece, também surge sentimentos maior de pertencimento, autoestima e orgulho local. O bairro Noite Negra é um exemplo de como o turismo pode gerar desenvolvimento? Sem dúvida! Hoje vemos pequenos produtores recebendo visitantes, empreendedores ampliando suas oportunidades, eventos tradicionais crescendo, patrimônios culturais sendo preservados e a comunidade se fortalecendo. O turismo passou a gerar movimento econômico, mas sem descaracterizar a essência do lugar. Esse talvez seja o resultado mais importante de todos. O que o sucesso do bairro Noite Negra revelou sobre o Oeste Paulista? Revelou algo que sempre esteve aqui, mas que poucas pessoas enxergavam. O Oeste Paulista possui uma enorme diversidade de atrativos históricos, cultura, tradição, natureza, experiências autênticas. O que faltava era acreditar nesse potencial e começar a organizá-lo de forma estruturada. Qual a importância de apresentar esses destinos aos visitantes? Hoje temos dentro do Terra Park um grande painel que mostra diversos atrativos e experiências do Oeste Paulista. Fazemos isso porque queremos despertar a curiosidade das pessoas e mostrar que existe muito para conhecer além dos roteiros tradicionais. Quanto mais o visitante explora a região, maior é o impacto econômico gerado para os municípios. Valeu a pena vir do Rio de Janeiro para conhecer o Terra Park? Realmente vir para o Terra Park foi uma experiência única e valeu muito a pena. Saímos do Rio de Janeiro, viemos aqui para o interior de São Paulo e não deixou a desejar em nada. Para a nossa família foi maravilhoso. Nós viemos do Rio de Janeiro e o interior de São Paulo nos impressionou de verdade. Vale muito a pena viajar para cá. A proposta é única e muito especial. O que antes era apenas uma comunidade rural tornou-se um exemplo de como o turismo pode preservar tradições, fortalecer a cultura, gerar oportunidades, movimentar a economia e transformar vidas. Cada visitante que percorre esses caminhos leva consigo uma lembrança, mas também deixa algo para trás. Deixa renda para os empreendedores locais, deixa oportunidades para famílias, deixa motivos para que as novas gerações continuem acreditando no valor de sua própria terra. É a prova de que quando existe propósito, união e visão de futuro, o turismo se torna muito mais do que uma viagem. Ele se torna um instrumento de transformação.
transformação para o bairro Noite Negra, transformação para o Oeste Paulista e inspiração para comunidades de todo o Brasil.